Eu saúdo aos irmãos com a paz de Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo de número 29 e o verso de número 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Quando a gente medita neste verso, precisamos compreender o sentido do verso. Nesse período em que Deus falou à nação de Israel, foi um período em que há pouco tempo Deus tinha libertado a nação de Israel das mãos dos egípcios, do faraó. E ali eles estavam vivendo no deserto, até chegar o dia da promessa que Deus tinha feito a Abraão de entrar na terra prometida, que era Canaã. E esse texto, Deus quis ensinar para a nação de Israel que as coisas encobertas pertencem a Ele, mas as coisas reveladas, ou seja, as coisas que foram ditas por Deus, foi para que os profetas que receberam as palavras de Deus pudessem anunciar à nação de Israel, e a nação de Israel aceitar aquelas palavras, porque Deus pedia como ordem para que toda a nação de Israel, que foi escolhida para ser a testemunha verdadeira de Deus, anunciasse a seu povo, em primeiro lugar, e a toda a humanidade. Para que todas as nações que aderissem aos ensinamentos, às leis, ganhariam a vida eterna. Porque essa é a promessa de Deus. E a gente vai encontrar um texto em que Deus fala o seguinte, em Amós, capítulo de número 3 e o verso de número 7. Veja o que Deus falou ao profeta Amós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha que interessante. Os segredos de Deus foram revelados aos profetas que Deus escolheu, que Deus separou, ou seja, ungido de Deus, para anunciar as palavras de Deus. Então isso mostra que os segredos de Deus, aquilo que Deus quis revelar para o ser humano, para a nação de Israel e toda a raça humana, foi através dos seus profetas. Não foi através de outras pessoas, mas sim dos profetas. Podia ser também dos sacerdotes, podia ser também através dos reis, como Deus falou a Salomão, como Deus falou a Saul, que foi o primeiro rei, como Deus falou a Davi.
Então Deus escolhia pessoas para falar para o seu povo através de um desses personagens. Mas principalmente através dos seus profetas que eram escolhidos para anunciar a nação de Israel através deles. Em Deuteronômio, capítulo de número 4 e o verso de número 2, a gente vai encontrar um verso interessante. Deus disse à nação de Israel, através de Moisés naquele período: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então vocês comecem a entender que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó pediu aos profetas que não altere, ou não adultere, ou não acrescente, ou não diminua as palavras que Deus disse aos seus filhos, que é a nação de Israel, que Deus chama meu primogênito Israel, meu filho primogênito Israel. E quando Deus chama Israel de primogênito como nação, ele está mostrando que existem outros filhos, ou seja, outras nações também são filhos de Deus. Então Deus tem filhos e filhas, e que possamos estar junto desse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, compreendendo essas palavras, entendendo esses ensinamentos, que possa fazer parte da sua vida.